E aí, pessoal? Lembra que eu tô pra gravar um vídeo? Aí eu tava conversando com a minha prima e resolvi gravar esse. Eu acho que a pessoa com o tempo a gente evolui, né? Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai pensando diferente. E tava falando com a minha prima ontem que eu tô numa fase da minha vida que eu já não me importo mais com as coisas. Eu só não quero me estressar. Aí eu tava falando pra ela que, se for olhar bem, Jesus não ajudava todo mundo. Ele ajudava quem procurava ele. Assim como uma moça do fluxo de sangue que tocou nas suas vestes e ficou curada. Ele sabia quem tocou nas vestes dele, mas mesmo assim ele perguntou quem me tocou. Ele sabia que tinha várias como ela. Num lugar só ele poderia ter ido lá para ajudar. Ele não foi. Ele passava na rua, quantos tinham problema na rua? Ele não parava para ajudar as pessoas. Ele ajudava um, outro. Por quê? Para que ele mostrasse que aqueles que fossem nele recebiam a bênção. As pessoas tinham que ir até ele. A gente não sabe pedir. Porque quando a gente pede, eu quero que o Senhor me dê sabedoria, Senhor, ele vai fazer o quê? Ele vai te encher de problema para que tu consiga resolvê-los e ter experiência. Essa experiência vai se transformar em sabedoria. Quando você pede assim, Senhor, eu quero saúde, Senhor, ele vai fazer o quê? Ele vai aparecer as coisas onde não tem problema nas costas, no estômago, para que tu possa tratar e ter saúde. Para te ir lá no médico, o médico dizer para ti, ó, tem que fazer uma academia, senão vai te dar um treco. E aí tu vai ter saúde. Então Deus ensina a gente tem que saber ensinar. Às vezes a gente pensa, eu tenho que ajudar o próximo, mas como que você ajuda o próximo? Você já parou para pensar nisso? Às vezes Deus está trabalhando naquela pessoa e você quer ajudar ele. E aí você está carregando um fardo que não é teu. Você já parou para pensar que às vezes tu tá interferindo na vontade de Deus? As pessoas hoje em dia chegam para mim, me contam os problemas e eu digo assim, vai piorar. Ah, mas vai piorar. Se já começou assim, vai piorar. Te prepara que vai piorar. Então, o que resta para nós é o vamos orar. Aí as pessoas pararam um pouco de reclamar para mim sobre as coisas. Porque quando a gente clama duas vezes. Então, se você está reclamando de alguma coisa, saiba que você está clamando duas vezes. Ou seja, você está pedindo duas vezes aquilo que você tem. E isso eu aprendi não só na Bíblia, eu aprendi na vida. Todo mundo diz assim, porque tu é boca santa. Não, não sou boca santa. É que eu estou vendo as coisas acontecendo. Como diz no popular, estou vendo a merda pronta. A minha filha, por exemplo, às vezes vem e derruba o garfo. Mas que merda. Não reclama que vai piorar. Ela vai e derruba o copo de suco. Aí o cachorro vem e rouba a carne ainda. Pessoal, para de reclamar. Você tem reclamações a fazer, tá triste, todo mundo tem problema. Financeiro, amoroso, no nosso particular, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, nós temos problemas. Todo mundo tem conta, todo mundo se estressa, todo mundo. Isso acontece com todo mundo. O crente e o não crente. Então você quer reclamar? Quer falar que não entende por que as coisas estão acontecendo? Entra no teu quarto e ora. Conta para Deus, ele que vai resolver teus problemas. Não é o teu pai, a tua mãe, o teu tio, o teu vizinho, o teu amigo. Bem pelo contrário, às vezes a gente tem muitos desses citados, que eu falei agora, que eles ficam felizes de ter me fudido. Só que eles não te falam. A gente se engana com as pessoas. Repara que normalmente, 90% das vezes que tu estiver precisando de ajuda, a pessoa que vai te ajudar, tu nem conhece às vezes. Ou tu conhece muito pouco, tu nem esperava que aquela pessoa fosse fazer aquilo por ti. Mas é Deus trabalhando. Isso é a forma de tu ver que Deus está sempre conosco.
que da onde tu menos espera, ele faz alguém te ajudar. Então, tá com algum problema? Ora, pede a Deus. Senhor, me ajuda, Senhor, eu não sou nada sem ti. É isso o que ele precisa para te entregar as bênçãos. Às vezes a gente quer sabedoria, mas não quer aprender. Não quer ler um livro, não quer pesquisar. Ontem eu estava falando com um cara lá no serviço, lá, ele tem um bebezinho. Eu digo assim, a criança deixa a gente mais sábio. Conforme ele vai crescendo, a gente precisa ser mais sábio. Porque se tu não é mais sábio, tu passa por burro. E lá como assim, porque eles começam a crescer, daí eles começam com as perguntas. E é só pergunta difícil, pergunta que se tu não perguntar pro Google, tu não vai saber. Pergunta tipo, pai, por que o céu é azul? Pai, por que o sol é assim? Pai, por que de noite é escuro? Pai, por que a lua? Pai, por que a estrela? Pai, por que... E tu tem que saber responder. Pai, por que as coisas acontecem? Tem que saber responder. Nesse momento você se torna um herói. Jesus é o cara que mais vendeu livro e nunca escreveu uma linha. E ele vai continuar vendendo livros sem escrever uma linha. Ele está com a gente. Por mais que você não acredite em Deus, ele está com a gente o tempo todo. Ele está só esperando você dizer assim, pai, me ajuda. E ele vai te ajudar. Ele é dono do ouro e da prata. O problema do ser humano é que quer resolver as coisas pela força, pelo nosso braço. E não funciona. Deus é bom o tempo todo. É só a gente dar autoridade. O problema do ser humano é quando bota a culpa no diabo. Ao inimigo. Ai, porque o inimigo não tem nada a ver com o inimigo. Você está dando autoridade. A música é uma coisa que tem muita influência na vida das pessoas. Você não tem noção do que a música pode fazer na vida de alguém. Então, o que você está escutando na sua casa? Quais são os exemplos que você dá na sua casa? Então, não adianta você querer algo novo se você faz a mesma coisa. Deus só quer a sua autoridade para agir na tua vida, na tua família e nos teus filhos. Dê a autoridade a Deus. E pare de dizer que isso é do inimigo, que aquilo é do inimigo. E deixe as coisas acontecer. Deus é dono de tudo. Ele autoriza ou não algo acontecer. As coisas boas e as ruins são de Deus. Depende da obra. Qual é a obra que Deus quer para a tua vida? Eu não sei te responder isso, mas Ele sabe. Ele, às vezes, não fala diretamente com as pessoas. Às vezes ele fala em sonho, ele fala em ações. Aí tu pergunta, pai, me dá uma luz, né? O que eu devo fazer sobre tal situação? E ele te dá a luz. E tu é teimoso, faz outra coisa. Faz diferente. Então pensa bem no que você quer para sua vida. Pensa bem no que está acontecendo na sua vida e qual é o propósito de Deus em tudo que está acontecendo. Quando for pedir conselho, quando for reclamar, peça a Deus. Ele sempre responde. Ele sempre bota alguém para falar, para conversar. Então a gente não entende o porquê da igreja. A igreja não é isso que pintam por aí. A igreja não é essa pedição de dinheiro, que diz, eu vou lá só para tirar dinheiro, que os pastores são ricos. A igreja católica é a mais poderosa que existe, tem trilhões, quatrilhões em dinheiro, e ninguém fala nada, por quê? É do evangélico, não pode, o evangelho não pode ter dinheiro. E se você for pesquisar, a igreja católica hoje é diferente do que foi no passado. E a fortuna que eles adquiriram foi no passado. Tem muito sangue na mão dos poderosos da católica. Mas aí ninguém lembra. E o crente que doa para a igreja evangélica, isso é burro. Isso é errado. Mas fica para cada um. Só a igreja que é pregada hoje é diferente daquela
imagem que passam lá fora. Já parou para pensar quantas pessoas foram libertas da droga, da bebida? Quantos casamentos foram restaurados? Quantos livramentos foram dados graças à igreja? Então não julgue aquilo que você não passou. Quando tiver alguma dúvida, quando tiver alguma coisa, peça para Deus. Ele vai estar sempre ali, mesmo que você não acredite nele. Se você pedir, ele vai atender. E você que pensa que, eu queria ir para a igreja, mas eu bebo, eu fumo, eu me drogo, eu tenho problema disso, problema naquilo, tenho vários pecados. Eu também tinha. E tenho. E fui na igreja, calça rasgada, camiseta, chimarrão. Saía no meio do culto para fumar. Às vezes ia virado no domingo. Ia pro culto de manhã, culto de oração. Ia de manhã virado. Estava sábado na farra e eu ia para a igreja. E Deus foi operando. Aí eu larguei dos vícios. É o único vício que eu não larguei até hoje. Deus vai me abençoar. É o cigarro. Mas Deus está me abençoando. Ele vem me dizendo, calma, estou te preparando. E não é preparando para largar um cigarro. Está me preparando para uma obra maior. E eu estou esperando. Ou seja, ele está me ensinando a ter paciência. Coisa que eu não tinha antes. Tinha o eu e o racha. Então, Deus vai trabalhando na vida das pessoas. Não tenha pressa, tenha fé. Você quer, peça a Deus, Ele dá. Se for da vontade dEle. Não se frustre se Ele não te der o carro que você quer. De repente, você não está preparado para receber esse carro. Para receber aquele emprego, aquela vaga. Então, Ele não quer o teu mal. Ele só sabe que tu não está preparado. Mas quando tu estiver preparado, Ele vai te dar aquilo que tu quer ou algo bem melhor. Algo que tu vai... Cara, quantas vezes, cara, eu trabalhei em empresas que eu dizia assim, bah, que empresa chata, não sei o quê. E eu saía dali e ia para uma empresa top. Ofereciam proposta para mim ir para uma empresa melhor. E eu ia. E esse melhor não era melhor. Era de repente a mesma coisa, até pior. Mas a fachada é diferente. Muitas vezes Deus me deu conselhos e eu, por achar que aquilo era melhor, eu ia lá e fazia e acabava me ferrando. Então, creia em Deus. Tá com dúvida? Pede. O Senhor, vai pro teu quarto. Não necessariamente seja no quarto, sabe, pessoal? Te falando no quarto porque normalmente se eu me trancar no quarto agora lá, vai estar só eu no quarto. Tu não vai conseguir essa solidão na sala, esse momento sozinho na cozinha. Porque precisa estar você e Deus. Mas, você está sozinho em casa, está no banheiro, está no carro, não tem problema. Ora, pede, Pai, me ajuda, Senhor. Me resolve esse problema, me ajuda, me dê sabedoria para saber lidar com isso. E Deus vai te abençoar. Deus só quer a permissão para agir na tua vida. E você quiser ir para a igreja e tem muitos pecados, não tem problema. Eu também tinha. Muitos, e hoje eu sou outra pessoa. Claro que eu tenho meus defeitos, todo mundo tem. Nós somos seres humanos. Nós já nascemos pecadores. Nós nascemos do pecado. Não existe sair de porque é filho de crente, isso aí é diferente. Não, não é diferente. Todo mundo sabe isso. Vai para a igreja. Vai para a igreja e dá oportunidade, não na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. Vai indo. Você tem problema com droga? Usa a droga e vai para a igreja. Não pensa que Deus fica triste. Ele fica feliz quando você faz isso. Porque Ele sabe que mesmo no pecado, mesmo com os seus defeitos, você foi lá. Você tem esperança de mudar. Você tem vontade de ser alguém melhor. E não é melhor para os outros, é para você mesmo. Então, que Deus abençoe. Que você faça diferente. A vergonha afasta a gente da igreja. E Deus já disse, venha a mim como estiver. Ou seja, se tu estiver bêbado, se tu estiver drogado,
Se tu tiver com problema em casa, vem que ele vai restaurando. Eu faço 4 anos que eu tô na igreja. E a única coisa que eu ainda não consegui largar foi o vício do cigarro. Mas Deus está preparando a obra. Ou seja, não é do dia para noite. Não é de hoje para amanhã que eu paro de beber. Não é de hoje para amanhã que eu paro de me drogar. Não é de hoje para amanhã que eu paro de me prostituir. É com o tempo. Deus vai restaurando. Quando você manda um carro para Chapeação para fazer uma restauração, ele não fica pronto no outro dia. Dependendo da restauração, ele leva uma semana, 15 dias, 20, 30, depende da restauração. Então, na vida da gente, que é algo não é físico, não é material, é espiritual, 90% dos nossos problemas são espirituais, de repente leva 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí depende de cada um, depende da obra de Deus. Deus tem uma obra a cada um de nós. Todos nós temos importâncias para Deus. E todos nós temos propósitos para Deus. Ele não quer que todo mundo seja pregador. Ele não quer que todo mundo tenha uma igreja. Mas ele tem uma responsabilidade para cada um de nós. Desde aquele que está sentado no banco, e que amanhã depois vai ser exemplo para vizinhos, para parentes, até para pai e mãe. Que hoje em dia quem salva as pessoas são os filhos. Muitos pai e mãe estão perdidos. Mas os filhos têm essa missão de salvar pai e mãe da geração que passou. Porque a oração de um justo sempre tem agrado de Deus. Então que Deus abençoe. Uma ótima semana, um ótimo ano novo. E agora vai vindo as festas. Aproveite essas festas para conversar com as pessoas. Para falar um pouco de Jesus. Para tentar entender o Jesus que as pessoas acreditam. Esse buraco que muitos têm dentro de si, que completam com coisas que não é de Deus, é a falta de Deus no seu coração. Então que Deus abençoe. E que Ele te dê prosperidade no nome dEle. Em nome de Jesus eu lhe agradeço. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito para mim e pela minha família. Eu agradeço pelo seu Filho estar conosco. Em nome de Jesus eu lhe agradeço. Amém.